Do programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal. Eu fiquei umas 2 semanas fora do ar por falta de tempo, tá? Eu tive problemas aí pessoais, mas eu tô aqui de volta. Namastê a todos, pessoal da TVJ de São Tomé das Letras, nossos queridos amigos lá de São Tomé, capital ufológica do Brasil, né? E eu gostaria de falar com vocês, sempre buscando uma coisa diferente, sempre buscando um assunto, né? E durante essa pausa que eu tive aí de umas 2 semanas, eu procurei novos assuntos e calhei com algumas coisas diferentes que têm surgido, né? Eu tenho amigos, né, em ufologia, pessoas. Muitas vezes eu recebo materiais, todo dia eu recebo material de abdução, de contato, de coisas acontecendo, né? E calhou que existem pessoas que estão começando, pessoas que estão de outros campos, né, da espiritualidade, que começam a esbarrar a ufologia, né? A gente sabe, por exemplo, da Sônia Rinaldi, que começou com transcomunicação espiritual, e depois começou a falar com o Etenarisha, né? O Etenarisha dava instruções de como melhorar a transcomunicação, né? Transcomunicação, para quem não sabe, são aquelas vozes, né? Você coloca no computador um ruído de fundo, chamamos de bolha de ruído, e fazem uma pergunta para o computador, né? E gravam o próprio nada. Vamos supor, o ruído de fundo com a pergunta da pessoa. E aí, mais ou menos isso, né? Eu não sou uma pessoa que faz transcomunicação mais. Já fiz umas experiências com muito sucesso, dá certo. E a transcomunicação, e aí, por exemplo, existe um rapaz chamado Marco Chiorato, né, que é um amigo meu, ele faz também bastante transcomunicação, ele é bastante especializado nisso, né, e ele gosta de fazer busca de ufologia também, né, então ele transcende aquela questão espírita de conversar com os falecidos, porque, por exemplo, a maior parte das pessoas que procura transcomunicação, elas procuram para falar com entes queridos, né? Mais ou menos como os espíritas fazem aquelas psicografias, tipo Chico Xavier, né? E aí, por exemplo, você tem um ato, quero falar com a geralmente é filho que morreu, é pai que morreu, é irmão que morreu, né? Principalmente a questão de, por exemplo, a Sônia Rinaldi me falou uma vez que ela priorizava filhos, né? Pais que perderam filhos, porque a dor do pai que perdeu o filho, da mãe que perdeu o filho, é um negócio indescritível. Então ela falava assim que, por exemplo, que de todas as pessoas que procuravam por ela, ela dava sempre a preferência para os pais que tinham perdido crianças, né? Principalmente crianças ou adolescentes, que isso era muito ruim, né? Isso era muito desagradável para a família. Isso era um negócio, porque quando a gente perde o pai e a mãe velho, né, de uma certa forma a família espera por isso, mas ela não espera a descendente morrer, né? Então ela fazia bastante isso. Então, por exemplo, a maior parte das pessoas procura realmente e ouve vozes. Tem um livro da Sônia Rinaldi que é impressionante, as vozes das crianças, entendeu? Das pessoas falecidas falando assim com a maior nitidez, né? Quando se trata de tentar comunicação com extraterrestre, transcomunicação, né? Essa transcomunicação por voz, que também tem umas por imagem e tal, mas vamos falar concentradas das por voz. Evidentemente o ET, né? Se ele é um ser telepata, se ele é um ser que fala pela mente, ele talvez não seja capaz nem de falar, né? Eu nunca ouvi falar de um Grey, por exemplo, falar, né? É sempre um trato telepático. Então, por exemplo, é muito difícil para eles conversar, fazer um som qualquer, falar qualquer coisa, e muito menos fazer sentido, né? Mesmo para fazer um grunhido, assim, para eles já é difícil, porque eles são totalmente mudos, né?
Até onde se sabe, ninguém, eu não me lembro de ninguém, eu já ouvi falar que os Greys rosnam algumas vezes quando estão irritados, eles fazem alguns barulhos assim, guturais, animalescos, né? Mas dificilmente passa disso. Bom, aí eu fui procurado por um rapaz chamado Rogério Temporin, né? O Rogério Temporin é um vlogger, ele é um espírita kardecista, né? Assim, atuante da sociedade kardecista e tudo mais, e ele trabalha com toda essa coisa de psicografia, de visão dupla, tem uma série de itens ali da espiritualidade que ele trabalha. E há um mês atrás, mais ou menos, ele foi visitado no quarto dele por aquilo que a gente chama de um tall grey, né? Um tall grey significa um greyzão alto. Quer dizer, em ufologia, para quem está um pouco familiarizado com a questão dos greys, né? Acho que todo mundo que está me ouvindo está, ou quase todo mundo, o grey alto que manda, né? Geralmente é uma honra você ser visitado pelo tall grey, porque o tall grey, ele é o grey que manda. Existe uma coisa no mundo grey que é mais ou menos parecida com o mundo dos insetos, das formigas, né? Pela forma da formiga, você sabe dizer se é uma rainha, se é um soldado, se é um zangão, no caso da abelha, se é um macho, se é uma fêmea, se é uma operária, né? Então parece que no mundo grey, aliás, parece que no mundo grey não, no mundo grey, a hierarquia do grey, ele é muito indicada pelo porte físico. Então tem grey pequeno, mini grey, dizem que tem grey de 20 centímetros, tem que é pequenininho que voa em umas mini naves sondas, existem uns greys que é o normal de 1,10 m a 1,50 m, isso está dentro do jargão do que seria um grey, até no Contatos Imediatos do Terceiro Grau, quando ele sobe na nave, né, o Richard Dreyfuss sobe na nave segurando as mãos de greys, quer dizer, já em 77, quando Spielberg fez aquele filme, já eram os greyzinhos pequenos, que eram assim, o esperado, né? Todo mundo espera ver um greyzinho pequeno numa nave, um grey baixinho de 1,5 m, cabeçudo e cinza. Ele se tornou assim realmente o clichê, né, do que seria um ET, o epítome do que seria um ET. Mas existe um tipo de grey mais altão, que costuma ter 1,90 m, 1,70 m, 1,80 m, 2 metros até mais, e que a gente entende que são líderes. Eles parecem ter uma capacidade superior de comunicação e uma missão mais mental e mais espiritual do que o greyzinho normal. Parece que, por exemplo, quando o greyzinho normal aparece, ele vem com um propósito médico, por exemplo, geralmente é coleta de sêmen, para fazer os híbridos, geralmente são exames médicos, né? Esse greyzinho pequeno não tem um trato de conversar, mas o grey alto, embora o grey seja por si meio lacônico, meio seco, meio calado, o grey alto ele consegue ainda falar alguma coisa mentalmente, né? Eu, por exemplo, a minha primeira abdução foi com 3 greys altos, né? Um era médico e 2 eram guardas. Esses 3 greys altos, eles eram muito secos, né? Assim, sérios, mas eles conversavam. Eles falavam que a minha genética não era boa, que eu não servia para fazer experimento de procriação, que eles tinham um contato mental comigo, que eu tinha uma missão mental, entendeu? Então eu entendi, por exemplo, que quando o contato é mais mental, quando o contato é mais assim, eles querem ter um contato com alguém da Terra, o grey alto geralmente aparece. E apareceu para esse rapaz, o Rogério Temporin, né, que sempre gostou de ufologia, mas não era exatamente um buscador disso aí. E aí, num determinado momento, ele passou por isso. Ele estava agora com uma espécie de fase pós-abdução. Eu me lembro em 2006, quando eu fui abduzido pelos Greys, né? Ninguém passa incólume por uma abdução. Então eu tive bastante
trauma também, eu tive insônia por muito tempo, síndrome do pânico. No meu caso, como eu tenho muito bruxismo, alguns dentes fraturaram, batendo dente à noite, né? Cada um tem um órgão de impacto, né? Esse rapaz, o Rogério Temporin, ele falou que ele ficou algum tempo sem defecar, depois ele teve ele ia ao banheiro, não fazia, depois quando conseguiu, saiu diferente, saiu estranho, ressecado, né? Então, por exemplo, tudo isso daí indica para mim, né? É claro que a gente não deve descartar a ciência médica, mas indica para mim simplesmente medo, ansiedade, né? O órgão de impacto dele impactou o intestino, para alguns impacta o estômago, para alguns dá dor de cabeça, para alguns, para mim deu essa coisa de, eu tive que fazer tratamento de canal, porque eu comecei a bater o dente demais até formar canal. Eu fiz 4 canais naquele ano, 2006, 2007. Fiz toda essa parte aqui de trás da minha... Entendeu? Isso porque eu estou acostumado a ver UFO e tal. Imagina que não tá, né? Quer dizer, porque o susto é imenso quando você vê um ET. Não tem... ninguém está pronto, entendeu? Então, por exemplo, é inevitável que você fique um pouco doente, passe um pouco mal. Não tem como você fazer isso serenamente, né? No caso dele, atingiu ali. Claro que a gente tem que ir, no caso dele, a um prócto, né? Para ver, porque existem doenças que causam isso, né? Que é o câncer de colo, doença de Crohn, tem várias, né? A própria hemorroida, prisão de ventre e tal, né? Mas no caso dele atacou ali. E no meu caso atacou muitos dentes, atacou... Uma coisa que ataca todas as pessoas que foram abduzidas, para mim, eu não conheço nenhuma exceção, é insônia, entendeu? A pessoa tem que ser muito sossegada para ela ser abduzida e no dia seguinte dormir bem. É muito difícil, é muito raro. Eu não conheço, eu conheço assim o seu Manga, né? Que ele é um homem do campo, tal. Então ele é um cara muito calmo. E ele fala assim: mas eu não liguei não, seu Chico, o ZT estava de boa ali, estava legal, estava todo mundo de boa. Não sei por que ter medo, não. Eu falei assim, eu acho incrível isso. As pessoas mais simples têm menos medo. Acho que elas não estão tão dominadas pela ficção científica, Guerra dos Mundos, toda essa coisa que a gente assiste, Contatos de Quarto Grau. As pessoas mais simples não assistem essas coisas. Então elas não têm um referencial nem para ter medo, né? Elas olham para aquilo como uma coisa realmente estranha e sem explicação. E as pessoas de cidade, como existe um bombardeio da mídia mesmo para criar medo nas pessoas, fica falando que o ET mata, que o ET... a história da não sei quem, que entendeu? Todas essas coisas sobre Roswell e tudo mais. Então, existe mais medo nas pessoas urbanas do que nas pessoas de área rural, né? Então ele estava assim, ele falou assim: não, eles estavam de boa, eles entraram no meu quarto, ficaram só olhando, não fizeram nada, por que eu ia ficar preocupado? Né? Mas o Rogério, que é um psicanalista, que é um cara que tem uma formação, né? Ficou assustadíssimo, que é o normal. Entendeu? Como é o normal você ficar assustadíssimo se você vê um espírito, mas um espírito humano não assusta tanto porque é um ser humano, né? Então ele tem por onde se comunicar. Aí ele procurou o Marco Chiorato, que é esse rapaz que faz transcomunicação. O Marco Chiorato atendeu, eles são amigos, e eles conseguiram uma sessão de transcomunicação, ouvir uma vozinha bastante assim eletrônica, estranha, que eles entenderam como uma confirmação, que assim, é isso mesmo, né? Que ele perguntou se o ET tinha visitado o Rogério, coisa que é óbvio ululante, mas, por exemplo, pela transcomunicação houve uma confirmação, evidentemente que ele foi visitado. Eu vou tocar aqui, eu consegui pegar do vídeo dele mesmo,
o áudio, né? Não dá, eu não sei sincronizar vídeos, tá? Colocando o Rogério falando. Tem o canal do Rogério, né? Acho legal. Você tá falando de outra pessoa, é um pesquisador novo que tá se lançando aí, que eu acho legal a atitude dele, entendeu? De contar o próprio caso dele. Quando acontece com a gente primeiro, é diferente, né? Porque existe uma diferença entre cozinhar e falar uma receita, por exemplo. Se eu falar assim, por exemplo, um bolo de chocolate, uma mistura de chocolate, ovo, farinha, manteiga, não sei o quê, é diferente de mostrar fazendo. Como ele viveu uma experiência, quando a pessoa viveu uma experiência, a maneira como ela enxerga o ET, a ufologia, é naturalmente mais profunda, né? Tem muitos ufólogos que nunca viram nada, ou que no máximo viram só uma nave. E quando a pessoa teve uma experiência, ela é ela mesma um abduzido, a gente chama em inglês um abductee, ou ela é mesmo uma contactee, um contatado, é outra história, ela é uma coisa mais dentro da coisa. Então vamos ver o que o Marco Chiorato falou, né? Ele pergunta e uma entidade fala no computador. Vou tocar novamente. Ele pergunta assim: tinha alguém no quarto dele, né? Aquela voz é o Marco Chiorato, tá? E depois vem uma voz. Tá, tá. Foi um relato realizado, uma transcomunicação, né? Eles entenderam como está tudo explicado. Eu entendi, eu percebi uma voz não humana, né? Mas eu não saberia dizer o que é aquilo, se alguém escutou alguma outra coisa. Uma coisa muito engraçada é que transcomunicação é assim. Às vezes as pessoas ouvem e interpretam diferente, mas elas interpretam certo para elas. É engraçado isso. A outra pessoa que ouve não ouve. Ela só ouve o ruído. É muito curioso isso daí também. Isso é um muito fenômeno. Por exemplo, vamos supor, a mensagem é para ele, então ele entende. Agora, as outras pessoas só ouvem um... Entendeu? Mas realmente é um som muito curioso, né? Seria enviado, teoricamente, pelos Greys, né? E depois ele conta, assim, algumas coisas interessantes, né? A gente teve umas conversas tarde da noite, né? Por via Messenger do Facebook. E aí aquela coisa, né? Quem não quer nada com mandinga não carrega patuá. Começou a falar disso, começou a chamar a entidade. Ele tá numa pós-abdução de 1 mês, né? Então, assim, 1 mês o ET está em cima, né? O ET está ali, né? Perto juntinho dele. Então, se ele falar a palavra ET, aparece, né? Se ele falar a palavra ele fala já aparece o ser no quarto dele, ou ele já sente uma coisa estranha. Uma coisa que eu sei sobre ufologia, que é engraçada, é que quanto mais tempo, essa fase do medo, essa fase da preocupação, essa fase difícil, é sempre o começo. Conforme vai passando o tempo, você vai ficando cada vez mais acostumado. E curiosamente, quando você vai ficando mais acostumado, o ET, em vez de ficar mais frequente, fica menos frequente. Isso que é engraçado. Você começa a ver menos, começa a sentir menos a presença deles. E, na verdade, o contato está lá, está intenso, mas ou porque você se habitua, ou porque eles chipam você e você se acostuma, e você não sente mais, eles fazem as coisas por métodos mais sutis, por chips, por mensagens, por coisas assim, e você começa a não sentir mais a presença deles. E dá a impressão que eles sumiram ou que eles estão afastados. Isso é constantemente relatado, né? Então, ele no começo fica aquela coisa assim, parece que o ET está lá o tempo todo, toda hora.
Aí ele me vai falar comigo de madrugada, começa a pensar muito no assunto, né? Aí ele passa por uma experiência engraçada de um fenômeno físico, né? Além da história da prisão de ventre, do sentir vontade e não fazer, que eu posso teorizar, ele falou que teve um corte aqui na lateral da barriga e que depois ele começou a ter essa coisa. Eu poderia pensar assim, que uma sonda, um chip pode ter sido introduzido no intestino, né? E que o intestino está tentando expelir, né? Isso é uma possibilidade. Agora também pode ser que seja só o medo, a ansiedade. A gente vai descobrindo conforme o tempo passa. Eu acho que é muito comum sonda no colo, no reto, principalmente quando o experimento é de origem reprodutiva. Whitley Strieber, por exemplo, fala que introduziram nele uma sondinha no reto dele, né? E que uma das coisas mais estranhas era aqueles greys enfiando uma coisa nele no ânus, né? No rabo ali, sabe? Uma coisa assim complicada, né? Então ele se sentia não só assustado, como humilhado, né? Então uma das coisas assim, por exemplo, que parecia assim que eles estavam fazendo aquilo por pura maldade ou por deboche, né? Mas não é isso, é que realmente tem alguma coisa tem algumas medições que eles fazem de uma natureza mais médica que tem que ser feito ali, né? Tanto que a gente introduz, né, o termômetro no ânus dos animais, né? O veterinário faz isso, ele não põe na boca do gato, do cachorro, né? Ele enfia, né? Então, por exemplo, por alguns motivos deve ser necessário fazer ali. Colocar ali, a ciência Grey é muito avançada, a medicina Grey é muito avançada, eu não tenho ideia do porquê disso, mas é muito comum pessoas reclamarem que tiveram chips implantados, enfiados no ânus ou no trato intestinal, né? Nunca vi no estômago, é sempre na parte baixa mesmo, né? Assim como, por exemplo, é muito comum no nariz, né? Entendeu? Nas fossas nasais, é muito comum no braço, né? O braço é um lugar bem neutro, seria, né, quase todo mundo, entendeu? Não está mexendo com nenhum órgão vital, a possibilidade de rejeição seria menor. Agora, por que eles colocam ali, eu não sei. Depois ele vai contar esse fenômeno físico, que eu vou pôr a voz dele falando. Eu achei muito interessante, né? E eu aconselho ele, se ele não quiser ter mais esse tipo de sensação, é melhor não falar disso à noite. Porque à noite é quando a gente está mais sensível. 3 horas da manhã, especialmente, os indianos chamam 5 horas da manhã de Brahma Muhurta, que é a hora sagrada, é a hora que o espírito está mais livre, né? Que o mundano está mais baixo, o mundo está dormindo, o mundo ao teu redor está dormindo e você está espiritualmente mais livre, né? Então, por tudo isso é complicado esse horário. Na Idade Média os católicos chamavam de hora do diabo, porque era a hora que você via os seres espirituais, os elfos, as fadas, entendeu? Na mente medieval. Por quê? Porque o espírito está mais livre, porque você entra em contato com o espiritual de todas as dimensões, de todas as categorias do astral, né? Tanto o baixo como o elevado, né? Tanto bonito como feio, tanto legal como não legal. Vamos tocar aqui a conversa a fala do Rogério Temporim. Muito bem, essa noite eu estava, uma noite dessas também, nesse assunto, vendo vídeo, sabe, pensando nisso. Eu acordava de madrugada, 3 horas da manhã, falei, eu vou pesquisar alguma coisa, né? E aí eu tava lá vendo os vídeos, e aí eu pensei comigo, eu falei, se esses caras realmente colocaram um chip em mim, né? E eu senti que poderia ter sido isso e feito alguma coisa comigo, eles devem ter uma utilidade isso, né? Já me falaram, um ufólogo amigo meu aí, conhecido também de vocês, mas não vou falar o nome, não preciso falar, ele falou pra mim assim, com certeza eles fizeram isso pra encontrar você mais fácil, né? E aí na hora que eu tava na cama eu pensei assim, eu falei,
será que eles estão me ouvindo? Será que eles estão me vendo? É isso. Eu pensei bem claramente isso. Na hora que eu pensei isso, né, exatamente na hora, o meu notebook que estava na mesa lá, desligado, porque tinha desligado de noite, não tá ligado e tal, ele ventoinha e ele acende o monitor dele, né? E no que acende o monitor dele, acende branco, assim, não acende o Windows, não acende fica branco. E do mesmo jeito que ele acende, ele apaga. Bem, aí quem quer racionalizar, não, mas é uma coincidência e tal. Não, não foi uma coincidência, meu notebook nunca ligou sozinho também. E aquilo ali foi uma resposta para mim, né? De que a maneira que eles tinham como responder, né? Menos traumática, né, do que vir parecer, ó, de novo, né, sair ele, olha, então, estamos aqui, ó, cara, beleza. E assim, ele ligou, né, na hora que eu joguei aquele pensamento, essa possibilidade, né, nunca meu notebook ligou em anos, aí eu penso um negócio desse, tal, e assim, entendeu? Então é uma questão também do bom senso, né, em relação também a probabilidade, né? A probabilidade ajuda muito também nas ciências espiritualistas, né? Quando a gente está de boa fé. Então, isso foi bem curioso. E o outro fato é um fato que tem mais a ver com quem é espírita ou quem acredita nisso, é que eu tive muitos eventos mediúnicos, inclusive a visita da minha mãe de novo, né? Minha mãe me visitou algumas vezes, foi uma visita muito emocionante, foi no dia depois dessa questão do notebook. E aí, então assim, eu senti que teve algum balanço na minha extrasensorialidade. E essa coisa de eu pensar neles, falou, será que eles estão ouvindo tal, e ter esse estalo, também foi uma coisa impressionante para mim. Bom, então, aqui a gente tem uma coisa interessante, essa coisa do Note, né, que desligou sozinho, essa coisa dos aparelhos elétricos que respondem sozinhos, isso aí eu já vi muito, especialmente computador, notebook. E depois a questão dele ser espírita, né? E ele foi visitado pelo espírito da mãe dele desencarnada, falecida. É lógico que, por exemplo, que no caso dele, ele foi visitado por um Tall Grey, o ET já respondeu que estava lá, entendeu? Então, por exemplo, eu acredito que é um contato de natureza mais mental e que de alguma forma se vale da paranormalidade dele, que ele já é um espírita estudado e que desenvolveu, né? E depois ainda por cima eles vão aumentar a paranormalidade dele, Rogério, porque na verdade o ser humano, ele é cego do ponto de vista dos ETs, né? Porque a gente é cego, por que não todos nós somos cegos? Porque a gente não é telepata natural, né? Então, por exemplo, a gente não consegue conversar com outro ser humano pela mente e nem com os seres espirituais desencarnados e nem com os ETs. O ET que na verdade ativa a tua telepatia. Você não tem a telepatia normalmente, mas depois que você foi abduzido, a tua telepatia foi ativada, os teus chakras superiores foram abertos. Isso o Laércio Fonseca fala muito, a questão dos chakras superiores terem sido abertos, né? Então, por exemplo, você tem toda uma abertura espiritual que se forma. A paranormalidade de 90% dos abduzidos aumenta, e mais ainda dele, que já pratica, já tem eu acho que os ETs já falam assim, esse aqui tem o faca e o queijo na mão, né? Ele já tem a característica de ser espírita, tem um bom entendimento, porque se o ET pega, por exemplo, um cara evangélico, tem toda aquela briga, não, porque a minha igreja não admite, porque Deus, não sei o quê, isso não é de Deus, um muçulmano, então nem se fala. Então, por exemplo, mas o espírita ele já tem abertura, ele já entende karma, ele já entende comunicação com as outras dimensões, com os desencarnados, ele já considera esses sinais com mais naturalidade. Então isso facilita muito para o Gray. Eu acho que essa deve ter sido a razão dele ter sido selecionado para esse projeto, né? Que eu tenho certeza que vai ser um projeto brilhante e interessante. Por isso até que eu estou fazendo esse programa dedicado a ele, porque eu acho que
que desse mato sai muito cachorro. Tá bom? Pessoal, Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico Namastê. E eu aceito suas opiniões, comentários, ok? Muito obrigado.